Dat nomit, bastiomit, astipayanet, siatpat sepit ast. A hora mais sombria é logo antes do amanhecer. Honráveis delegados e estimada mesa diretora. Diariamente, grupos xiitas são perseguidos no Oriente Médio, palestinos são colocados em campos de concentração e diversos árabes morrem apenas por existirem, ou por serem parte de grupos minoritários. O sangue desses conflitos está em nossas mãos. Se não fizermos nada, ele continuará a escorrer e manchará os livros de história. É por conta disso que nós iremos defender medidas desse comitê que salvaguardem o direito das minorias, ao mesmo tempo que, entendendo as consternações de diferentes países em relação à soberania nacional, vamos sempre prezar pela segurança, pela proteção fronteiriça e pela salvaguarda identitária da vertente soberana de um país, mas nunca deixando de olhar por aqueles que mais precisam, pelas minorias. A República Islâmica do Irã está aqui hoje para olhar por todos, e contamos com a colaboração de outros países nesse comitê para alcançar o sucesso no futuro. Isso pode ser um discurso e uma simulação da ONU, mas você já pensou como fazer um discurso? Então, confira o nosso vídeo. Inspirar, emocionar, impactar. Esses são os objetivos de um discurso, e hoje eu vou te ensinar a fazê-los. O meu nome é Felipe Carvalho, eu sou presidente do Instituto Diplomum, e sejam bem-vindos à aula de discursos e estratégias de debate da Diplomum Online 2023. Hoje eu te ensinarei a confeccionar um discurso com qualidade para uma conferência de modelo das Nações Unidas, conseguindo impactar os seus ouvintes, transmitir as suas ideias, convencer os outros delegados e, principalmente, apresentar as suas soluções de maneira correta. Dessa forma, conseguindo potencializar as suas chances de destaque na conferência. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o que é um discurso e qual o seu principal objetivo em uma simulação da ONU. Em linhas gerais, eu gosto de imaginar que o discurso é como se fosse uma carta. Você tem o seu conteúdo, que é de fato o que está sendo dito através da sua oratória, e você tem o seu envelope, que é a forma como você transmite o seu discurso. Mas, tendo essa estrutura, o que de fato você vai fazer com um discurso em uma simulação da ONU? Bem, eu sempre gosto de dizer que um discurso tem o objetivo de vender. Mas, Felipe, isso não é uma simulação da ONU, eu não estou debatendo com outros países, eu não estou tentando convencer dos meus ideais e resolver um problema global? Sim, mas ainda assim você tem o principal objetivo de vender alguma coisa. Você pode vender uma análise do tema e da problemática, pode vender a sua perspectiva sobre toda a questão envolvendo o comitê, você pode vender a sua solução e tentar mostrar e mecanizar por que ela é a solução mais apropriada para o debate naquele momento, por que ela deve ser implementada pelos delegados, por que ela deve ser votada a favor por todo o comitê no projeto de resolução. Então, a partir do momento que a gente entende que o objetivo de um discurso é vender, nós temos que entender qual a maneira mais adequada de vender através da sua oralidade em uma simulação da ONU. Eu poderia começar introduzindo os princípios da argumentação, falando da lógica aristotélica, das proposições e dos silogismos. Mas isso vocês podem conferir no vídeo anterior, a gravação do nosso workshop Tudo sobre Simulações da ONU, para ter uma noção mais completa do que é o conceito da lógica aristotélica e de como construir essa argumentação de uma maneira mais profunda. O que eu quero falar com vocês hoje é uma maneira um pouco mais objetiva, como construir o seu discurso. E para isso, nós temos um método muito tradicional, que é o método hambúrguer de discurso. Voltando um pouco mais para os primórdios, para os princípios e fundamentos de um discurso, antes de falar do método hambúrguer, nós temos que entender que o objetivo de um discurso em uma simulação da ONU é vender um posicionamento, uma ideia de solução, uma análise do tema, uma perspectiva diferente sobre a problemática. Dentro disso, a gente pode imaginar um tema, por exemplo, um Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a guerra na Síria. Você, como uma nação, que pode ser a própria Síria, pode ser os Estados Unidos, pode ser a Micronésia, vai fazer diferentes análises sobre o tema. Essas análises que podem se estender de qual é o ponto mais relevante dessa problemática, qual o ponto que a gente tem que resolver primeiro, ou então, como a gente vai resolver essa problemática de uma maneira mais geral. Quais são as diretrizes a serem adotadas, por que essas diretrizes devem ser adotadas e, especificamente, quais ações devem ser adotadas pela comunidade internacional
para resolver o problema de uma maneira holística. Então, tendo essa perspectiva, você tem que convencer os outros delegados, persuadi-los e conseguir trazer uma profundidade na sua fala, de modo suficiente a garantir que as pessoas vão ouvir, compreender e validar o que está sendo dito. Você vai se constituir como uma autoridade no comitê para que os outros delegados consigam ali, de fato, implementar suas ideias, concebê-las em suas mentes e achá-las que elas são válidas para o contexto do comitê. E é exatamente aí que entra o método hambúrguer de discurso. Mas o que é esse método hambúrguer? Que eu estou falando aqui e até agora não introduzi. Bem, nós sabemos que o hambúrguer é composto de várias partes. Nós temos o alface, nós temos a carne, nós temos o queijo, nós temos diversos elementos em um único hambúrguer. Assim como em um discurso, que é feito de diversas coisas. Muitas pessoas podem pensar que fazer um discurso é simplesmente chegar lá e falar: oi, meu nome é Felipe, blá 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 blá. Não exatamente. Você tem uma estrutura a ser seguida e você tem uma missão a ser alcançada em seu discurso. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é: antes de mergulhar na estrutura do hambúrguer, pensem, qual é o meu objetivo com esse discurso? Eu estou querendo transmitir uma ideia? Eu estou querendo fazer os outros delegados entenderem que a minha perspectiva em relação ao tema, a minha análise de tal subtema é a correta? Eu estou tentando validar o meu documento de trabalho, a minha proposta de resolução? A partir daí, você vai conseguir adaptar o modelo hambúrguer para o seu estilo de discurso e para as suas necessidades. Mas agora vamos entrar no modelo hambúrguer. Como eu disse, um discurso é composto de várias coisas. Você tem o momento para chamar a atenção, você tem um momento para validar suas ideias, você tem um momento para apresentar suas soluções e muito mais. Assim como o hambúrguer é feito de várias coisas. Nós começamos o nosso método hambúrguer de discurso através do bacon, que é aquela parte do seu hambúrguer que chama atenção. Você morde e já sente, tem uma coisa bem diferente aqui. O bacon do seu hambúrguer é equivalente ao gancho no seu discurso, que é aquilo utilizado logo no início, nos primeiros 12 a 15 segundos do seu discurso, considerando um discurso de 1 minuto, a simulação da ONU, que é o tempo padrão, como vocês puderam perceber através do vídeo de regras de procedimento e também através da gravação do nosso workshop. Enfim, o gancho vai ser aquele momento para chamar a atenção, para fazer as pessoas quererem prestar atenção no que você tem a dizer. E qual a relevância de se implementar um gancho em um discurso? Temos diversos discursos em uma simulação da ONU. As pessoas falam, falam, falam e chega um momento que nem a mesa, nem os delegados estão prestando atenção no que está sendo dito. Na verdade, a mesa sempre vai estar prestando atenção. Mas, ainda assim, ela vai estar ali clamando por algo que seja diferente do que os outros estão fazendo, algo que vai chamar a atenção e que vai mudar positivamente o rumo do debate. E os delegados só querem um coffee break, só querem ir para casa, não estão aguentando mais esse bando de discursos iguais, esse marasmo na discussão. Então, a importância do gancho é fazer os delegados saltarem da cadeira. Aquele momento que eles percebem, opa, tem bagulho bom aí, como diriam na música Praia Caboclo, né? Então, esse é o motivo de você colocar um gancho no seu discurso. E o gancho vai ser aquilo ali que vai ter esse objetivo, essa missão de cativar. Mas ele pode vir de diferentes formas. Ele pode ser uma metáfora, ele pode ser uma alusão, ele pode ser um dado estatístico chocante, ele pode ser várias coisas diferentes. Figura de linguagem, uma piadinha. Então, existem diversas coisas que vocês podem implementar como ganchos nos seus discursos. Vou dar alguns exemplos. Você pode fazer um gancho como uma analogia, falando: se você olhar apenas para uma gaiola, para os fios de uma gaiola, bem de perto, você não consegue entender por que o passarinho não consegue sair daquela gaiola. Você olha o fio para cima, para baixo e pensa, é só sair. Mas é quando se olha macroscopicamente que você percebe que aquilo é uma barreira relacionada, com vários fios que impedem o passarinho de voar livremente. É assim também no setor da energia renovável. Vários países enfrentam barreiras sistemáticas, como a armadilha de débito ou como barreiras infraestruturais para que eles consigam implementar a energia renovável em seus territórios. E aí você continua com o seu discurso falando da energia renovável, etc, etc, etc. Você também pode utilizar dados alarmantes, que vão fazer os delegados se chocarem com os números que vocês estão falando. Como um comitê da guerra na Síria, por exemplo. Vocês podem, vou inventar números aqui, não tenho certeza de nenhum número que eu vou falar, mas vocês podem começar falando, por exemplo, 7.500. Esse é o número de crianças que morrem semanalmente
na guerra da Síria. Algumas morrem no seu caminho para a escola, algumas na casa com seus pais, algumas assistindo seus desenhos preferidos. Mas a verdade é que todas morrem inocentes. Tudo isso por conta de uma guerra que dura anos e que não tem previsão para acabar. Por conta de interesses de nações beligerantes, nações opostas, que seguem explorando a soberania e o patrimônio cultural da Síria. Isso precisa acabar. E precisa acabar hoje. E você continua com seu discurso falando da Síria, etc, etc, etc. Ou você simplesmente pode fazer uma piadinha, não sei. Você pode começar o seu discurso com uma metáfora, com algo mais divertido. Eu participei de uma simulação em inglês, na verdade na Harvard GMUN. Na minha primeira, o delegado do Reino Unido começou o discurso dele falando sobre como eles são uma nação, uma ilha, né? Uma nação muito relacionada ao comércio marinho, etc. Reino Unido é uma ilha, como todos sabem. E ele começou a falar sobre, faz mais sentido em inglês, não faz sentido em português, mas ele falou, we are the United Kingdom, so we know a lot about ships. We have the army ship, we have the navy ship, we have the commercial ships, but the ship that we like the most is the friendship. Então, basicamente, ele falou sobre como o navio que ele gosta mais é a amizade, porque friendship termina com ship, que é navio em inglês, enfim, vocês entenderam o ponto. E aquelas pessoas acharam muito engraçado e tiveram vontade de ouvir o que ele tinha a dizer no seu discurso. Então as possibilidades são inúmeras nos ganchos para que vocês consigam captar a atenção, para que vocês consigam fazer as pessoas te ouvirem em um discurso. Então, com o gancho, que é o bacon do seu hambúrguer, você vai chamar a atenção. Você vai captar a atenção e vai fazer as pessoas quererem ouvir o que você tem a dizer. A partir daí, você vai para a carne do seu hambúrguer, ou para a soja, para os veganos, que é aquilo que de fato faz o hambúrguer. O hambúrguer não é um hambúrguer sem carne ou sem soja, assim como o seu discurso não é um discurso sem o ponto. Ele é a parte mais relevante do que você está falando. É ele que você vai trazer o motivo de você estar fazendo o discurso naquele momento. É através do ponto que você vai expor de fato qual é a sua argumentação, qual é a análise que você vai estar tentando vender para os outros delegados, qual é a perspectiva que você vai tentar abordar no seu discurso em si. Ou então, simplesmente, qual é a vertente da problemática que você vai decidir abordar, mostrar o impacto, mostrar a relevância para você resolver posteriormente. Então, é justamente através do ponto que vai entrar a sua argumentação. Mas a gente sabe que uma carne de hambúrguer é uma mistura de muitas carnes. Eles colocam ali no processador e vai tudo de vez. Assim como o ponto no seu discurso. Olha só que bem pensado, né? Porque o ponto no seu discurso é dividido em 4 etapas. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui. A primeira etapa é o claim, ou a afirmação, que é de fato o que você vai estar tentando provar no seu discurso. Então, não sei, os Estados Unidos deveria atuar diretamente na reestruturação do governo sírio. Ponto. Essa é a sua afirmação. Esse é o seu claim. É isso que você vai estar tentando provar ao longo do seu discurso. E aí, você vai para as outras etapas. Logo depois disso, você vai para a explicação, que é a parte do porquê isso é verdade. Então, na explicação, você vai seguir tentando mostrar para o comitê por que a sua afirmação deve ser validada por quem está ouvindo. Então, se você começar com o seu claim falando que os Estados Unidos devem atuar na reestruturação da Síria, você pode continuar explicando e mostrando por que isso é verdade, falando, por exemplo, porque de acordo com os artigos 138 e 139 da responsabilidade de proteger estabelecida no Global Summit, os países devem seguir diretrizes específicas para implementar intervenções militares. E os Estados Unidos não seguiram essas diretrizes na questão da guerra da Síria. Portanto, a responsabilização desse país é pivotal para a correta resolução da problemática. Então você explicou por que o que você falou é verdade e tentou aí mostrar por que a sua afirmação deve ser validada pelos delegados do comitê. Em seguida, você vai se mover para o impacto, para a parte de por que isso importa. É aí que você vai mostrar que a sua afirmação não só é verdadeira, como ela é relevante para a problemática, como ela deve ser tratada com atenção pelos delegados presentes. Então você já falou da questão da responsabilidade de proteger, já falou ali no seu claim de que os Estados Unidos devem atuar na reestruturação da Síria, na parte de reconstruir o país e tudo mais. Então você vai trazer por que isso é verdade. Você pode prosseguir falando, porque nos 10 anos de guerra que se seguiram, os Estados Unidos bombardeou a Síria 8.000 vezes.
e 7 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Por isso, é primordial a responsabilização para que nós consigamos construir um Oriente Médio pacífico no futuro e evitar o sentimento de revanchismo da Síria em anos que se prosseguirão através da correta efetivação do que foi estabelecido na responsabilidade de proteger. Por isso, o papel dos Estados Unidos é primordial na reconstrução de um país como a Síria. E aí, por fim, você já falou a sua afirmação, já falou por que ela é verdade, já falou por que ela importa, e vai só partir por abraço na conclusão, onde você pode falar, por exemplo, você vai apenas encerrar o tema, né? Você vai falar, por conta disso, o papel dos Estados Unidos na reconstrução da Síria deve ser uma prioridade nesse comitê. Nós devemos responsabilizar os culpados que destruíram de fato esse país no Oriente Médio. Muito obrigado. Então, você concluiu o seu argumento, tornou ele fechadinho, tornou ele completo. Não estou fazendo juízo de valor de se essa oposição é válida ou não, se isso é algo de fato a ser defendido ou não. Mas estou falando que pode ser o discurso de um delegado no comitê, um delegado da Rússia, por exemplo, ou da China, ou então um delegado da Venezuela, ou da própria Síria. Então, é um posicionamento que vocês podem ver no comitê de modelo das Nações Unidas. Então, isso é importante de ser considerado e abordado. Com isso, vocês têm o ponto do seu discurso. Vocês entenderam como é que vai ser construído esse processo de argumentação. A partir daí, você vai para um elemento muito importante. Assim como o alface te traz benefícios e o hambúrguer é a parte que te deixa sarado, pronto para correr uma maratona, para lutar boxe com o Whindersson Nunes Popó, ou então pronto para desafiar qualquer obstáculo que vem na sua frente. O alface é aquela parte mais saudável do hambúrguer. Assim como a ação no seu discurso. É a parte que vai trazer alguma mudança na sua vida, ou que vai trazer alguma mudança no mundo, ou no comitê. A ação no seu discurso é de fato aquele momento onde você vai apresentar soluções para a problemática. Nós sabemos que uma simulação da ONU tem o objetivo central de ser um ambiente de debate diplomático, onde os delegados discutem e constroem soluções conjuntas para uma problemática. Sabemos disso, falamos o tempo todo na descrição do que é uma simulação da ONU. Então, nos seus discursos também é primordial, pivotal, que você traga soluções. Então, no seu discurso, ali nos momentos finais, você vai trazer essas soluções na ação. E você deve dividi-las em 3 partes. Primeiro, o que deve ser feito. Segundo, como isso vai ser feito. E terceiro, por que isso deve ser feito. Fazendo isso, você vai conseguir construir uma solução completa que os delegados vão conseguir entender. Eu acho que isso deve ser mesmo feito para resolver a problemática de maneira efetiva. Bingo! Achei a solução para esse comitê. Opa, parabéns, Deus abençoe, vamos embora, porque já temos alguém que resolveu tudo aqui. Você quer ser essa pessoa? Você quer ser a pessoa que resolve os problemas do comitê. Então, consequentemente, construir uma ação bem elaborada é muito relevante. Eu diria até que é vital para o seu desempenho no comitê. Ter boas soluções, tanto aparecendo nos documentos, quanto nos seus discursos, para que você consiga relacionar a sua posição de delegado como alguém que, de fato, está ali para resolver a problemática. Mesmo que você seja um delegado que não tem nenhuma influência direta na problemática, então você está discutindo a guerra na Síria e você é Micronésia, ou então você é Tonga. Você não tem nada a ver com a guerra na Síria, você de fato não jogou nenhuma bomba lá e nem foi afetado diretamente. Mas, como eu sempre digo, não ter sido parte do problema não impede que você seja parte da solução. Então, nesses casos, você vai focar ainda mais na ação, ainda mais em resolver a problemática. Olha só que fantástico. Então, na parte do o que deve ser feito, você pode elaborar alguma solução. Então, eu vou mudar de tema para sair um pouquinho da questão da guerra na Síria, né? Porque já falei demais de guerra na Síria aqui. Vou trazer um tema de pensar aqui em algum comitê que de fato ocorre na Diploma Online 2023. A armadilha de dívida, armadilha de débito. Então, trazendo esse comitê da armadilha da dívida em um SPECPOL, por exemplo, um comitê de políticas especiais para a descolonização, você pode ter, por exemplo, uma solução que vai envolver uma fiscalização internacional para garantir que todas as transações e empréstimos sejam fiscalizados por um órgão terceirizado para garantir que nenhum país vai se envolver com dívidas que não vai conseguir pagar, com juros muito altos ou coisas assim. Então, essa é a sua solução. Você vai ter que mecanizar, explicar como ela vai funcionar. Então você pode falar:
Para resolver a questão da armadilha de dívida, devemos implementar uma fiscalização internacional terceirizada que vai avaliar os riscos de cada empréstimo para garantir que o país não vai se envolver em dívidas que não vai conseguir pagar. Isso pode ser feito através da Organização das Nações Unidas e principalmente da União Internacional para Telecomunicações, que vai aí entrar diretamente nas ações de comunicações entre países, claro, com a sua concordância, todos que fizeram parte desse acordo, para efetivamente conseguir entender as realidades por trás de cada empréstimo, por trás de cada ação, onde ele vai elaborar um relatório detalhado do risco e vai enviar isso para o chefe de Estado do país, para que ele possa, consequentemente, avaliar o seu futuro com base nesse empréstimo e saber o que lhe aguarda, impedindo assim que ele se envolva na armadilha de dívida. E aí você vai terminar com o porquê isso deve ser feito. Isso deve ser feito para que países não sintam-se aprisionados na dívida por nações maiores, para que eles consigam preservar a sua soberania e a sua integridade nacional. Ponto. Trouxe a solução, mecanizou, falou por que deve ser feita, filé da Bahia, meu patrão. Perfeito. Excelente. A partir daí, você vai conseguir, de fato, convencer os outros delegados a apoiarem suas soluções do comitê. Mas existe uma estratégia muito bacana, que é o Círculo Dourado, que é utilizada principalmente por empresas de marketing ou coisas semelhantes, para conseguir captar a atenção dos clientes de maneira mais atrativa. Você também pode e deve usar isso nas suas soluções de uma conferência de modelo das Nações Unidas. Mas como você vai fazer isso? E o que é o Círculo Dourado? O Círculo Dourado consiste em inverter essa ordem. Consiste em colocar primeiramente por que algo deve ser feito, depois como isso deve ser feito e, por fim, o que de fato vai ser feito. E qual a relevância de seguir o Círculo Dourado? Porque quando você fala o porquê, primeiramente, você gera uma demanda por algo. Você vai fazer as pessoas ansiarem por uma solução. Mas elas vão pensar, talvez seja muito difícil trazer uma solução para isso. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai alcançar esse objetivo? Então, ao trazer o como isso vai ser feito, você consegue efetivamente eliminar essa barreira da objeção no seu discurso. Você vai tirar todas as objeções da mente dos delegados de aplicabilidade para determinada solução. E por fim, ao trazer o que vai ser feito de fato, eles vão estar muito mais receptivos às suas ideias e muito mais abertos ao que você tem a dizer. Assim, consequentemente, você vai conseguir vender muito mais facilmente as suas ideias no comitê. E por fim, no método hambúrguer, nós temos o nosso querido queijo. Existem diversos tipos de queijo em hambúrguer. Tem o queijo mussarela, o queijo gorgonzola, provolone, prato, Minas, Gouda. E eu acho que acabou a quantidade de queijos que eu consigo citar. Eu esperava que fosse mais, mas tudo bem. Mas ainda assim, existem diversos tipos de personalidade nas pessoas no geral. Existem pessoas que gostam mais de brincar, são mais brincalhonas. Existem pessoas que são mais polidas, mais políticas, falam de maneira calma e impactante. Existem pessoas que falam mais rápido, que gostam aí de ter uma cadência acelerada em seus discursos e são muito enérgicas em tudo que estão falando. Existem pessoas que têm uma ligação muito grande com o esporte, jogam vôlei, futebol, basquete e muito mais. Então, você pode colocar um pouco da sua personalidade no discurso. Se você é uma pessoa que gosta de brincar, uma pessoa que gosta muito de piadas, é aquele ali, o palhaço do grupo, você pode começar o seu discurso com um trocadilho, com uma piadinha, como fez o Reino Unido no exemplo da Harvard MUN que eu falei anteriormente. Ou se você é uma pessoa mais política, você pode fazer um discurso calmo, um discurso impactante, um discurso com o objetivo de prender a atenção e de inspirar os delegados que estão te ouvindo. Pois é apenas inspirando que conseguimos construir um futuro melhor. Conseguimos construir um futuro onde você será o protagonista da sua própria história. Um futuro onde você, com o seu próprio lápis, escreverá o destino de milhares de vidas através da educação, através da política e através do diálogo intercultural. Me empolguei aqui, entrei no modo discurso político, mas vocês entenderam o meu ponto. Vocês podem fazer da forma como funcionar melhor para a personalidade de vocês. Então, conseguindo colocar isso, vocês vão ser memoráveis. A mesa diretora que vai estar ouvindo o discurso vai pensar, nossa, um discurso assim, ai ai, só podia ser Micronésia mesmo, hein? Um discurso assim só podia ser desse danado de Tonga. Não um danado de Tonga, mas o danado que está representando o Tonga. Então, colocar a sua personalidade no discurso pode ser muito importante para chamar a atenção, assim como o seu gancho. Então, assim, está concluído o método hambúrguer de discurso. Aquele método que vai garantir que seu discurso tenha toda a estrutura adequada
para chamar atenção, para causar impacto e para vender corretamente a sua análise, a sua vertente da problemática ou a sua solução no comitê. Mas, é claro, você tem diversos discursos no comitê. Você pode discursar no discurso inicial, você pode fazê-lo em um debate moderado, você pode fazê-lo na discussão de um documento e muito mais. E por isso é primordial que você saiba adaptar o seu hambúrguer para cada situação. Assim como aqueles hambúrgueres de monte você mesmo, onde você tira a carne, coloca a carne, tira a alface, bota bacon, maionese, cebola caramelizada e muito mais, você consegue adaptar o estilo do seu discurso. Se é um discurso inicial, é muito relevante que ele tenha gancho, ponto e ação. E personalidade tem que ter em todos. Se é um discurso de um debate moderado, da lista de oradores, de vez em quando não há necessidade de gancho. De vez em quando você vai focar na ação, de vez em quando você vai focar no ponto. Isso depende muito. Então, saiba dançar conforme a música, entender em que momento do comitê você está e adaptar o seu estilo de discurso para esse momento. Então, agora que você entendeu como fazer um discurso em uma conferência de modelo das Nações Unidas, vamos entender um pouco melhor diversas estratégias de debate, desde liderança, negociação, até debate mesmo, como adaptar o que você está falando para cada realidade dentro do comitê. Então, primeiro vamos entender que em um debate de modelo das Nações Unidas, você tem que ser diplomático, persuasivo e argumentativo. Diplomático principalmente porque você está ali com um objetivo. E esse objetivo é resolver o tema. E para resolver o tema, tem um princípio muito basilar que vocês têm que ter em mente, que é o princípio da diplomacia, que eu gosto de falar que é: o principal objetivo da diplomacia é alcançar o maior nível de satisfação para todas as partes envolvidas. Logo, você quer potencializar o nível de concordância dentro do comitê. Você quer potencializar, maximizar o quanto as pessoas estão satisfeitas e felizes com a forma como o comitê está andando e com as resoluções que estão sendo adotadas. Para isso, é claro, você vai ter que ser persuasivo, você vai ter que ser argumentativo para conseguir mostrar que a sua vertente deve, em sua maioria, ser implementada. Mas dentro disso, é muito importante saber ceder. Em uma simulação da ONU, muitas vezes, você vai ter que saber o que ceder e o que não ceder. Pois você vai ter uma vertente sobre a problemática, vai ter uma análise, vai ter uma solução que você quer muito implementar. Mas às vezes, aquilo não é viável para outras nações. Então, é importante saber quando não bater pé firme, quando ceder e quando conseguir ali abrir um pouquinho a mão para que você consiga maximizar a satisfação dentro do comitê. Dentro disso, dentro de maximizar a satisfação, é importante a gente falar de um ponto muito relevante, que é, de fato, estratégias de debate. Eu trago duas estratégias principais para quando vocês estiverem discussando em um comitê. A primeira delas é, algumas vezes, você vai ter que discordar com outros delegados. Algumas vezes, você vai ter que refutá-los. Algumas vezes, você vai ter que falar: meu querido, você é tosquinho, você está erradinho. Mas você não vai falar dessa forma. Existe uma maneira correta de se engajar nesse debate, de argumentar e possivelmente até de refutar. Dentro disso, eu digo que é pivotal que você concorde e depois refute. O que eu quero dizer com isso? Se o delegado falou um discurso de 1 minuto, com certeza vai ter alguma coisa naquele minuto de discurso que você concorda. É claro, a não ser que seja um discurso muito absurdo, atacando todas as minorias e querendo destruir o mundo. Aí talvez não. Mas, em linhas gerais, vai ter alguma coisa naquele discurso que você concorda. Algum ponto que ele trouxe, alguma análise ali do problema, alguma vertente que ele quer debater, alguma coisa você vai concordar. Então, antes de discordar com o que ele trouxe no discurso, você vai concordar com algo. Você vai mostrar que aquilo é positivo e que a sua nação, a sua delegação, concorda com o que está sendo dito. Dentro desse escopo, você vai, principalmente, partir para a refutação, logo depois da concordância. E por que isso é importante? Porque ao fazer isso, ao começar concordando, o delegado se torna muito mais receptivo ao que você tem a dizer. Ele está muito mais propenso a colaborar, a ouvir e até se adaptar à sua perspectiva e à sua análise. Tudo isso porque você não está ali só criticando. Você também está entendendo as perspectivas dele. Você também está entendendo as necessidades dele. E está conseguindo moldar o seu discurso para engajar diretamente com o outro delegado. Dentro desse ponto de engajamento, outra dica de debate que eu dou é: sempre, 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 tente se engajar no debate. Dance conforme a música.
Se os delegados estão falando de X, não é porque você durante seus estudos pensou que Y seria mais importante, que você vai só falar de Y, 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 Y. Não. Saiba também moldar o seu estilo de discurso para X, para falar o que o comitê quer ouvir naquele momento. E para isso, é muito importante que você encontre um princípio universal que todos concordem desde o início do comitê, porque isso vai te ajudar bastante a saber dançar conforme a música. Então, se você está em um comitê sobre armadilha de dívida, por exemplo, armadilha de débito, você pode deixar o princípio de que a armadilha de dívida é ruim. Todos os países concordam com isso? Maravilha! Então você sabe que todas as discussões do comitê vão ter o objetivo de resolver a armadilha de dívida. Alguns vão ser mais diretos, mais incisivos, alguns vão ser mais tranquilos. Alguns vão querer apenas monitorar transações internacionais e empréstimos, alguns vão querer aboli-las completamente ali no modelo de país para país. Então isso vai depender muito. Mas com o princípio universal, você consegue ser um maestro, ditando o ritmo que o comitê dança. Ditando, ditando, ditando qual caminho eles vão seguir, o que eles vão fazer, o rumo que o comitê vai tomar. Então isso é primordial. E aí, fora a estratégia de debate, eu tenho mais duas coisas muito importantes para falar para vocês. A primeira é sobre a liderança. A segunda, negociação. Primeiro, falando sobre a liderança, é muito importante que você haja como um líder do seu comitê. E um líder do seu comitê vai fazer duas principais coisas. Primeiro, ele vai ouvir as pessoas e vai garantir que elas se sintam incluídas no debate. Garantir que elas estão satisfeitas com o rumo que o comitê está andando. Garantir que diversas ideias vão estar sendo consideradas e vão estar sendo implementadas nas decisões do comitê, como os documentos, as resoluções e as discussões mesmo ali através dos discursos. Então você vai ser aquela pessoa que sempre está ali para ouvir os outros, sempre está conciliando ideias opostas, e isso é um princípio muito importante da diplomacia e também da liderança nas simulações da ONU. Pois fazendo isso, a mesa vai te perceber como alguém que de fato está ali contribuindo positivamente para o comitê. Porque muitas vezes aquele delegado que só faz criticar, só faz atacar nações, e grita ali, fala, a Rússia não tá pra nada, tá com nada essa Rússia, tá? Rússia. Mas a mesa não gosta disso. A mesa quer alguém que está ali para contribuir positivamente para o comitê, que está ali para mover o comitê para frente. Então, dentro desse contexto, você pode ser essa pessoa. A pessoa que é diplomática, que ouve e concilia ideias. Toma decisões. Então isso é principalmente fantástico. E a outra questão da liderança está relacionada a colocar o comitê no trilho certo e avançar o comitê. Muitas vezes, na simulação da ONU, a discussão pode ficar travada em um ponto. Os delegados podem não estar conseguindo apresentar soluções corretamente. Ou podem estar travando em documentos e não estão resolvendo nada. Sendo um bom líder do comitê, você vai resolver esses problemas. Se os delegados não estão conseguindo chegar em um acordo, haja como mediador da discussão, resolva o problema e garanta que o comitê vai mover para frente. Garanta que tudo o que tem que ser discutido será discutido ao longo do comitê. Garanta, principalmente, que o comitê chegará em uma resolução no final do segundo dia. Isso é primordial, muito importante. Então, seguir esse modelo de colocar o comitê nos trilhos, de propor as suas soluções, de mover as discussões rumo à resolução da problemática, é o que vocês devem fazer de fato na Diploma Online e em qualquer outra simulação da ONU. Seja ele aquela pessoa que vai negociar, que vai conciliar ideias, que vai falar, opa, já discutimos demais isso aqui, hein? Hora de passar para outro tópico da agenda, senão a simulação tem o quê? 7 dias? Tem um mês a simulação para a gente ficar aqui debatendo? Não, tem 2 dias, né? Então, vamos dar nessa agendinha, vamos resolver aqui, ó, um documento de trabalho, pronto, próximo tópico. Ou não estão conseguindo resolver, vamos sentar aqui e vamos pensar. O que você quer? Ele quer isso. Você consegue dar isso? Não consegue. O que você consegue dar? Consegue dar aquilo ali. Topa pra você? Eu sei que não é o ideal, mas a gente tem que mover. Vamos lá. Opa, vamos. Apertamos mão? Apertamos mão? Resolvido. Maravilha. Então você quer ser esse delegado. E o próximo ponto importante é ser um negociador exímio na simulação. Um bom negociador, novamente, é aquele que busca alcançar o maior nível de satisfação para todas as partes envolvidas. Então, prezar sempre por isso, saber quando ceder, quando não ceder, é fundamental. Então, com isso, vocês puderam entender um pouco mais como fazer um discurso em simulação da ONU e como debater de maneira adequada. Espero que tenha sido útil, espero que vocês consigam levar isso para a Diploma Online e para a vida de vocês.
mas eu tenho mais algumas coisas relevantes a serem ditas. A primeira coisa é lembrar que você está discussando em um ambiente diplomático como representante de um país, de uma nação, de um posicionamento. Então, deixe de fora da sala os seus preconceitos, deixe de fora da sala aquelas coisas que você tem em sua mente sobre o tema, entre de fato no personagem, entre no seu papel e cumpra a sua função como diplomata de resolver o problema. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu digo também é: não tenha medo de errar. Em muitos discursos você vai travar, você vai gaguejar, você vai começar a falar, e eu encerro meu discurso e manter na mesa, vai desistir de falar na metade, mas isso acontece. É apenas se submetendo a erros que você aprende a acertar. É apenas se submetendo a esses enganos, a travando, a encerrando o discurso na metade, que você vai melhorar a sua habilidade de discurso, vai potencializar o seu nível de delegado e vai alcançar o sucesso como um participante de modelo das Nações Unidas. Então, não tenha medo de errar, principalmente na Diploma Online 2023, pois nós estamos aqui para você. Nós estamos aqui para entender a sua realidade, para conseguir moldar as nossas perspectivas das suas, para te ouvir, para sentar do seu lado, entender as suas dificuldades e te ajudar a superá-las. Não tenha medo de entrar em contato comigo, de entrar em contato com qualquer pessoa da equipe do Instituto Diplomum, pois nós estamos aqui para você. Se no seu discurso você tiver com um pouco de medo de falar, com um pouco de segurança, lembre-se desse vídeo. Lembre-se, Felipe Carvalho falou para você que a melhor maneira de acertar é errando, 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 até que acertar seja automático, seja uma consequência direta do seu esforço. Então, saiba implementar isso, dê as caras do Diploma Online, se jogue de cabeça, se arrisque nessa experiência, que eu garanto que vai compensar. O discurso é a principal forma de mudar o comitê, de mover na direção correta. Mas isso não se aplica somente para as simulações da ONU, se aplica também para a vida. O poder da fala, da comunicação, é muito importante para causar mudanças significativas no mundo. E eu espero que depois desse vídeo você esteja ao menos um pouquinho mais preparado para utilizar da sua voz para causar um impacto positivo no mundo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e vejo vocês na Diploma Online 2023. Tchau, tchau.